Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos para mais uma aula de matemática. Nessa unidade, iremos aprender o que? O MDC, máximo divisor comum, e radiciação, ou seja, raiz quadrada, raiz cúbica. Máximo divisor comum para obter o máximo divisor comum, devemos introduzir o conceito de divisor comum a vários números naturais. O número D é divisor comum de outros dois números naturais A e B, se D divide A e D, divide B simultaneamente. Isso significa que deve existir K1 e K2 naturais tal que A é igual a K1 vezes D e B é igual a K2 vezes D. Vamos tentar entender isso como eu sempre falo. Isso aqui é a fórmula geral, tá, pessoal? O que ele quis dizer nos exemplos é divisores comuns, ó. 8 divide 24 e 56. Por quê? Pois 24 é igual a 3 vezes 8 e 56 é igual a 7 vezes 8. Então, obviamente, se você pega 24 e divide para 8, você vai encontrar como resposta 3. E você pega 56 e divide para 8, você vai encontrar como resposta o número 7. Então, o número 8 ele dividiu tanto o 24 quanto o 56. Então, 8 ele é um divisor comum. É isso que quer dizer. 3 divide 15 e 36. Sim. 15 é igual a 5 vezes 3 e 36 é igual a 12 vezes 3. Então, é a mesma coisa você pegar 15 dividido para 3, você encontra como resposta o 5. Assim como você pega o 36 e divide para 3, você encontra como resposta o 12. Ok? Ou seja, o 3 aí dividiu o 15 certinho e também dividiu o 36 certinho. Então, temos aqui a observação. Vamos ver essa observação aqui, ó. O número D é divisor de todos os seus múltiplos. O conjunto dos divisores comuns de dois números é finito, pois o conjunto dos divisores de um número é finito. O conjunto dos divisores de um número natural será denotado por dy. O que ele quer dizer, gente, é que se nos divisores a gente viu, quando a gente tem divisores, os divisores são finitos, têm fim. Então, o conjunto dos divisores comuns de dois números também é finito, tá bom? É isso que ele quis dizer. E aí que é aquilo que eu falei na aula passada. dy, aqui esse dy quer dizer o quê? Por exemplo, eu quero os divisores do número 15. Você coloca d e o número entre parênteses aqui. Divisores do número 15. Tá aí. Quais são eles? Aí você escreve. Dá para dividir por 1, aí você coloca a chave. Por 1, por 3, por 5 e por 15. Tá aí. Esses são os números que dá para dividir o 15. Tá aí. Esses são os divisores de 15. Aí, divisor comum, a gente teria que pegar os divisores também, né, de outro número e comparar. Obteremos agora os divisores comuns aos números 16 e 24, isto é, obteremos a interseção entre os conjuntos. Os divisores de 16 e os divisores de 24. Divisores de 16, ó, tem igual, aí abre chaves, nós temos 1, 2, 4, 8 e 16. Esses são os números que dá para dividir o 16 certinho. Divisores de 24 são os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Aí eu pergunto, quais são os números que se repetiram ali? Se você olha para cima e para baixo. Você pega todos que se repetiram. Foi o 1, o 2, o 4 e o 8. Esses foram os números que se repetiram. Ocorre que o menor divisor comum entre os números 16 e 24 é 1. Sim, o menor deles é 1. Assim, não interessa o menor divisor comum, mas sim o maior divisor que pertence simultaneamente aos dois conjuntos de divisores. Nesse caso aí, pessoal, qual foi o maior? Ele até denotaremos por MDC, o máximo divisor comum entre os números naturais A e B. Por exemplo, tomemos os conjuntos divisores 16. Os 16 é 1, 2, 4, 8, 16, que a gente viu ali. E o do 24 é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. A mesma coisa que a gente tinha visto ali em cima. Aí ele pergunta, qual que é o MDC? O maior deles. O maior deles é o 8. Então, pessoal, quando você pega todos os divisores entre dois números e você compara, você vê o quê? Qual é o maior?
o que se repetiu, qual que é o maior? No caso foi o 8. É assim que a gente calcula MDC, o máximo divisor comum. A gente pega o maior. Aí tem aqui um método prático para calcular o MDC. De forma similar ao cálculo do MMC, A e B, também temos um procedimento prático para determinar o MDC entre dois números naturais, pois encontrar conjuntos de divisores para cada número pode ser trabalhoso. Realmente, gente, imagina você pegar divisores de dois números muito grandes, aí você vai escrever todos os divisores até você ficar comparando, fica muito trabalhoso, né? Existe um jeito mais fácil. Bom, para introduzir, vem aqui, para introduzir esse método, determinaremos o MDC entre os números 30 e 72 a título de exemplo. Construímos uma grade com 3 linhas e algumas colunas, pondo os números dados na linha do meio. Na primeira coluna, coloque o maior deles e na segunda coluna o menor. Tá aí. A gente coloca aí, faz esse quadradinho aí, esse monte de quadradinho, igual ele está mostrando aí. Aqui como é que é o procedimento? Realizamos a divisão do maior pelo menor, colocando o quociente no espaço sobre o número menor na primeira linha e o resto da divisão no espaço logo abaixo, no maior número na terceira linha. Nesse caso, pessoal, temos o seguinte. Realizamos a divisão do maior para o menor. Do maior pelo menor, no caso, desculpa. Não do maior para o maior. A gente tem o seguinte, quanto que é 72? Ele fez isso aqui, ele pegou 72 dividido para 30, foi isso que ele fez. 72 dividido para 30, divide esses dois. Se você fizer aí 72 dividido para 30, você encontra como resposta 2. 72 dividido para 30 é igual a 2. Aí aqui, o 2 aqui, ele colocou bem aqui, A resposta disso ele colocou bem aqui, ok? Só que aí tem um porém. Ele faz o que agora? O que ele faz agora? Na hora da divisão, olha só. Deixa eu fazer a divisão daquele jeito mais assim. 72 dividido para 30, você vai encontrar como resposta 2. 2 vezes 30, 60. E vai sobrar 12. Esse 12 que sobrou, pessoal, você coloca aqui, olha ele aqui, Esse 12 aqui é esse 12 aqui, A gente coloca o resto ali embaixo. Então, ou seja, você divide o maior pelo menor, a resposta você coloca em cima e o resto você coloca ali embaixo, bem ali. Explicando assim detalhadamente, vocês possam entender. Tá? Aí o que acontece? Passamos o resto da divisão para o espaço localizado à direita do menor número da linha central. Ou seja, esse aqui, esse número 12, agora ele vem para cá. Aqui que você acha que vai fazer agora? Você vai fazer agora 30 dividido para 12. Realizamos agora a divisão do número 30 pelo resto obtido anteriormente, que é 12. Novamente o quociente será colocado sobre o número 12. E o resto da divisão ficará focalizado abaixo do número 30. Ou seja, pessoal, você faz aqui 30, a mesma coisa, você vai fazer aqui o 30 dividido para 12, você vai encontrar como resposta 2 e vai sobrar resto. Esse resto vai colocar onde? Bem aqui embaixo. A mesma coisa, vai fazendo esse mesmo procedimento. O mesmo procedimento, de novo. Ok? Aí o que vai acontecer? Vou até fazer detalhadamente, olha só, 30 dividido para 12. 30 dividido para 12, isso dá quanto? Dá 6. Aliás, perdão, dá 2. 6 é o resto. 2 vezes 12, 24. Sobrou 6, Esse 2 aqui, vou até fazer com as... Esse 2 aqui, é esse 2 aqui. É a resposta. E esse 6 aqui, o resto é esse 6 aqui, Você vai colocando assim, Aqui que nós vai fazer na próxima? Aí você vai fazer o quê? Você vai de novo, 30, aí no caso aqui, o 6 que estava aqui embaixo, ele vem para cá, né? Ele vem para cá. Aí o que você vai fazer agora? Você vai fazer 12 dividido para 6, que vai dar 2, e restou 0. Quando restou 0, pessoal, acabou. Restou 0, acabou. Realizaremos agora a última, divisão do número 12 pelo resto obtido anteriormente, que é 6. De novo, o quociente será posto sobre o número 6 e o resto da divisão ficará localizado abaixo do número 12. Pronto. Aí agora é o seguinte, como o resto da última divisão é 0, o último quociente
obtido representa o MDC entre 30 e 72. Logo, determinamos tal fato por MDC é 6. Então, qual que é o MDC, pessoal? Qual que é o MDC do 30 e 72? Vai ser aqui, ó, esse número bem aqui, ó. É esse número aqui, é o último número. Quando chegou em 0, você olha para esse número aqui. O número que aparecer ali é o MDC. Ok? É isso, pessoal. É assim que a gente calcula um método mais prático, mais simples de calcular MDC. Okay? Agora vamos ver o que? Radiciação de números naturais. Radiciação de ordem n é o processo pelo qual, dado um número natural A, devemos determinar um número natural B tal que B vezes n igual a A. Onde n é um número natural, é o processo invertido da potenciação. Bora tentar entender isso melhor, pessoal. Neste trabalho, representaremos a operação de radiciação por... Tá, isso daqui, pessoal, é a maneira como a gente escreve, se não me engano, lá no computador, porque o computador tem vários códigos e tudo. O que vocês precisam saber é isso aqui, ó. Radiciação se escreve assim, ó, como eu estou sublinhando aqui. É um N aqui, tá? É um N, aqui é um N, a letra N, está um pouco apagado. Raiz de N sobre A, que desse? Raiz Nésima de A. Uma notação simples e muito comum no meio científico é aquela que usa o acento circunflexo também, ó. É porque é o seguinte, pessoal, esse A circunflexo 1 dividido para N, isso quer dizer a potenciação, tá? Isso aqui quer dizer a potenciação, quer dizer A elevado a aqui em cima 1 sobre N. É isso. Isso aí, esse circunflexo é como se escreve na potenciação, tá? No computador, tá? No computador a gente usa bastante isso. Mas vamos tentar entender por que potenciação e radiciação, o que tem a ver? É porque um é o contrário da outra. Vamos tentar entender isso. A raiz quadrada de um número não negativo, não somente natural, é um outro número não negativo, b, tal que b elevado ao quadrado é igual a a. A raiz quadrada de um número a maior ou igual a zero pode ser denotada por a elevado a 1 meio. Vamos tentar entender isso melhor. Por exemplo, tá? A gente sempre aprende com os exemplos. Com os exemplos fica bem mais fácil. Exemplo aqui, ó. Para obter a raiz quadrada de 36, deve-se obter o valor numérico de b, de forma que b ao quadrado é igual a b vezes b, que é igual a 36. Neste trabalho, usaremos o processo de tentativa para dividir 36 por seus divisores, até que o divisor seja igual ao quociente. Pessoal, portanto, esse método aqui pode ser. Mas para resumir, pessoal, ele está querendo dizer o seguinte: raiz quadrada de 36, ó. Escrevendo isso, ó, raiz quadrada de 36 seria, ó, pela nomenclatura que a gente viu lá, coloca um 2 aqui, ó, faz o símbolo da raiz e 36. Qual a raiz quadrada de 36? A resposta, pessoal, é 6. Por que a resposta é 6? Quanto que é 6 elevado ao quadrado? Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. 6 vezes 6. 6 vezes 6, pessoal, dá quanto? 36. Ou seja, a raiz é o contrário da potenciação, do elevado. Por isso, é assim que a gente calcula a radiciação, pessoal. Tá bom? Raiz quadrada. Pessoal, uma observação aqui, tanto faz você escrever, quando se trata da raiz quadrada, tá, pessoal? Tanto faz você escrever daquele jeito ali, ó, por exemplo, a raiz quadrada do número 25. Ou você escreve assim, ó, colocando o número 2 ali em cima, tá vendo? Ou simplesmente assim, ó, você só faz o símbolo e 25. Tanto faz. Nesse caso, pessoal, se você não quiser colocar o símbolo, o número já está subentendido, já automaticamente é raiz quadrada, tá bom? Tanto faz colocar um 2 ou não colocar. Mas aí, se não tiver o número, automaticamente é raiz quadrada. Qual é a resposta disso, pessoal? Raiz quadrada do número 25 é 5. Por quê? 5 ao quadrado, pessoal. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. 5 vezes 5, isso dá quanto? 25. Pronto. É assim que calcula a raiz quadrada, ok?
É isso, é assim que a gente pensa. Raiz quadrada de tal número, a gente pensa. Um número elevado ao quadrado, um número que você vai multiplicar por ele mesmo, que vai dar o que está dentro da raiz. É isso. Mas não existe só raiz quadrada, tá, pessoal? Existe também raiz cúbica. Ó, raiz cúbica. A raiz cúbica de um número não somente natural. A é um número B tal que... Aí tem ali, B ao cubo é igual a B vezes B vezes B. A raiz cúbica de um número A pode ser denotado por A elevado a 1/3, tá? Pessoal, para terminar a raiz cúbica de 64, deve-se obter o número... Tá. Pessoal, ele está querendo dizer o seguinte, raiz cúbica, ó, nesse caso tem que colocar um número, tá? Ó, raiz, você coloca o símbolo da raiz, aí você coloca um 3, quer dizer que é raiz cúbica. Ok? Raiz cúbica. A raiz cúbica do número 64. Qual é a resposta? É 4. Por que é 4, professor? Bora entender o porquê. O motivo é simples. Você pega 4 e eleva a 3. Isso é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Isso é quanto? 64. Tá aí. Por que é raiz cúbica? Tem que ver o número que elevado a 3 vai dar 64. Ou que você multiplica por ele mesmo 3 vezes. Beleza? É assim que calcula a raiz quadrada. No caso da raiz quadrada, elevado ao quadrado, elevado a 2. Aí você multiplica o número por ele mesmo 2 vezes. No caso da raiz cúbica, elevado a 3 vezes, né? Elevado a 3, multiplica o número por ele mesmo 3 vezes. Aí agora um detalhezinho que ficou aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O que quer dizer isso aqui denotado por A elevado a 1/3? Bom, eu quis explicar primeiro a raiz quadrada e a raiz cúbica, inclusive no slide anterior tinha isso, né? Que ele falava assim, a raiz podia ser representado por tal número, tá? É por causa do seguinte, pessoal, vamos supor a raiz quadrada do número 100. A raiz quadrada, aqui ó, a raiz quadrada do número 100. Eu vou colocar o 2 aqui fora. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você pode escrever 100 elevado a 1 sobre 2. E no caso da raiz cúbica, ó, raiz cúbica do número aí. Raiz cúbica do número 8, por exemplo. Raiz cúbica do número 8, você pode escrever assim, ó, 8 elevado a 1/3. Ok? 8 elevado a 1/3. Isso pode ser, tanto faz escrever, as duas formas estão corretas. Qual que é a mais utilizada? Obviamente essa daqui, ó. Essas são as formas mais utilizadas. Ok? Então, se eu quiser escrever, por exemplo, vou dar mais um exemplo, ó. Se eu quiser escrever a raiz do número, raiz quadrada do número 25, que foi o que eu fiz, né? Em vez de escrever o símbolo da raiz, eu posso simplesmente escrever 25 elevado a 1 meio. Também é a mesma coisa que você pegar raiz quadrada de 25, né? É a mesma coisa, tá, pessoal? Obviamente, qual que é como eu falei, qual que é o mais utilizado? É o símbolo da raiz, a forma escrita do símbolo da raiz. Beleza? Pessoal, é isso. MDC e radiciação. Um forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e tchau!